Boa tarde, Dalcira. Boa tarde aos ouvintes do teu programa. É uma satisfação muito grande voltar a falar com vocês. Então, o prazo ele foi aberto hoje, né, e ele se estende até o dia 31 de março. Que prazo é esse? O prazo que cada um dos 7 municípios do Cored, incluindo Cachoeira do Sul, tem para encaminhar toda a documentação e firmar o plano de trabalho com a secretaria a fim daquela política pública que foi contemplada na última consulta popular. Então, cada um dos municípios vai firmar um convênio com a Secretaria do Turismo, por exemplo, que foi a primeira demanda, a demanda mais votada, vai firmar outro convênio com a Secretaria da Agricultura, Agricultura e Irrigação, e vai firmar um terceiro convênio com a Secretaria do Desenvolvimento Social. Então, foram as 3 políticas públicas escolhidas na última consulta popular, e o município de Cachoeira do Sul tem quase 105 mil para investir em cada uma delas a partir do momento em que a Secretaria homologar o plano de trabalho feito pela Prefeitura e também conferir se a documentação enviada pela Prefeitura bate com aqueles objetivos do convênio. Bom, cada município vai levar aí nessa consulta, são R$ 104.782,86. Isso. Na primeira, né? Nas demais, 104.751. Se arredondou para cima, vamos dizer assim, né? Um pouquinho mais para que foi a principal, a primeira colocada na consulta, e as outras 2 propostas o mesmo valor. Mas é em torno de 104, 105 mil aí para cada uma dessas políticas públicas, para que cada uma dos 7 municípios do Cored desenvolva políticas públicas nessas áreas. Cada município do Cored vai receber esse valor. Por exemplo, 104.782,86 para a infraestrutura turística e sinalização, que foi a campeã de votos. Isso, 104.782 para Cachoeira, para Cerro Branco, para Novo Cabrais, para Restinga Seca, para Paraíso, para Vila Nova e para São Cepé. Cada uma das 7 vai receber, porque todas alcançaram o mínimo de 2% dos eleitores na última consulta. A gente poderia ter levado um pouco mais aí, né, presidente, se os eleitores de Cachoeira tivessem também se antenado nisso, porque tinha um plus a mais para quem atingisse aí um número de votos bem maior. Exatamente. Se nós ficássemos entre os 9 Coreds, de 28 que tem no estado, nós teríamos, em cima desses valores, mais R$500 mil a ser dividido entre as 7 cidades. Nós ficamos em 10º, né? Então a gente veio lá, 2023 a gente ficou em 11º. 2024 a gente ficou em 10º. A gente espera que esse ano a gente consiga ficar entre os 9 aí, né? Subindo a escada da mobilização. Vila Nova teve um ótimo percentual de participação. Cerro Branco, como sempre, foi a campeã do Cored de mobilização. Cachoeira, mesmo tendo melhorado a sua votação, não conseguiu contribuir para as demais cidades do Cored para a gente abocanhar aí mais R$500 mil de investimento. Bom, então, chama a atenção aqui, nós estamos aí eu falava no início do programa, que a gente vem num crescente aí nessas ondas de calor, nós estamos com um problema seríssimo de falta de água no interior, e não só no interior de Cachoeira, mas também do Rio Grande do Sul inteiro. Mas nós temos, na segunda votação, foi a aquisição, né, para o dinheiro destinado para apoio à infraestrutura hídrica rural. Exato. É um problema histórico a falta d'água no interior. E aí, quando a gente procurou deixar o mais amplo, mais aberto, né, para que o município, dentro da sua prioridade, estabeleça o que é prioritário na questão da infraestrutura hídrica rural. É cisterna, é açude, é poço. Então, assim, tudo isso está inserido dentro desse conceito maior, que é infraestrutura hídrica rural. O que seja? Infraestrutura hídrica para levar água no meio rural. Então, o município tem essa liberdade, né? Vamos supor, Cachoeira do Sul, a prioridade é fazer cisterna, como já teve no passado aí uma política pública de colocar cisterna nas localidades. Pode ser que em Restinga Seca seja outra prioridade. Lá tem água, o problema lá é açude, e assim sucessivamente. Então, cada município vai poder escolher como investir quase R$105 mil nessa política pública específica.
Pois é, tem mais 104.751,43 para aquisição de equipamentos e infraestrutura de construção, ampliação e ou manutenção de estruturas de desenvolvimento social. O que isso na prática significa, presidente? Aquisição de estruturas, equipamentos para os CRAS, por exemplo, para os CREAS. Aqui pode tudo. Aqui pode construir uma unidade, aqui pode comprar equipamento, aqui pode comprar um veículo, aqui pode comprar mobília. Então, a gente deixou bem amplo para também, respeitando a particularidade de cada um dos municípios, ver o que é prioritário para aquele município, né? Se falta um veículo para fazer cadastramento de pessoas, se falta equipamento para fazer esse cadastramento, ver as questões de vulnerabilidade social, o que está precisando o município para melhor atender essa população vulneravelmente social. Então, a gente deixou aberto também para que o município escolha o que é prioritário. Bom, começa o prazo de 24 de fevereiro a 31 de março, que é o prazo para os municípios e consórcios enviarem seus projetos. Esse prazo é bem elástico, me parece. Temos aí um mês e meio, mais ou menos, para que os municípios se antenem e façam e enviem seus projetos. Exatamente. O município tem expertise, os municípios têm expertise para isso, porque, Dalcira, qualquer recurso, qualquer habilitação, a execução de uma emenda para pavimentação, por exemplo, a emenda federal de pavimentação, antes da emenda chegar e virar realidade na vida das pessoas, tem que ter tido um projeto, tem que ter tido um encaminhamento. Então, a prefeitura tem expertise para isso, e a gente espera, tem uma reunião agora do Cored na quarta-feira, com todos os municípios do Cored, a gente espera que os municípios já estejam ligados, vamos dizer assim, só esperando que nós repassemos a documentação para eles, e eles já comecem a trabalhar. Quanto mais cedo eles se mexerem, quanto mais cedo os convênios forem firmados, mais cedo o dinheiro está na nossa mão, está na nossa vida, está fazendo melhoria na vida das pessoas. Pois é, e nós temos, falar em melhoria, nós temos uma emenda ainda não paga pelo governo do estado, que diz respeito a moradias, né? Cachoeira vive um processo muito delicado quando o assunto é moradia, principalmente para a população de baixíssima renda, aquelas pessoas que foram atingidas pela enchente, principalmente, mas esse dinheiro continua ainda trancado lá na Secretaria da Fazenda. O que está faltando, presidente, para que esse dinheiro seja liberado? Na verdade, é na Secretaria da Habitação que falta, porque é a secretaria que... Geralmente quem paga é a Fazenda, né? A Fazenda fica na ponta, depois que está tudo certinho, o projeto está bem certinho, bem redondinho, a documentação pronta na Secretaria da Política Pública, aí manda para a Fazenda para pagar. Mas o que acontece? Até referi isso na minha rede social semana passada. Nós temos quase 74 mil reais parado em análise na Secretaria Estadual da Habitação e Regularização Fundiária para justamente isso que eu disseste, reparo de moradias atingidas por enchentes, por tempestades, daquelas pessoas que têm cadastro único, ou seja, os mais vulneráveis, os que mais necessitam, né? Eu imagino que quase 74 mil reais é bastante dinheiro para a gente arrumar uma residência, arrumar 1, 2, 10 residências que foi atingida por enchente. Infelizmente, né, essa pasta da Secretaria Estadual da Habitação e Regularização Fundiária é uma das que mais tem projeto parado no governo do estado. É uma queixa geral dos presidentes dos Cored, que nessa secretaria é onde tem mais processo aguardando análise, né? A maioria das outras secretarias que tem política pública na Consulta Popular já pagou, já empenhou, já está com o projeto andando, e essa secretaria, infelizmente, os projetos estão parados lá, sob a justificativa de que ainda estão sendo analisados. E lembrando que essa política pública foi colocada na Consulta Popular de 2023 justamente para atender essa necessidade social, essa necessidade das enchentes, dos alagamentos, e nós imaginamos que seria a primeira consulta a ser paga, seria a primeira demanda a ser paga, e infelizmente é que está mais atrasando. Tá certo, então, mas tomara que sejam pagos, porque nós temos aí travado os apezinhos da Tibiriçá, são 96. Estamos aí na iminência de perder, se é que já não perdemos, as casas do Dunga e do Sorocaba, que totalizariam aí 120 casas para os atingidos pela enchente. Então,
Então, são 120 casas, onde a prefeitura até agora, isso também não é problema somente desse atual governo, mas isso se arrasta desde a enchente de 2024, não conseguiu ainda um local para instalar essas casas. Veja, nós corremos o risco de perder 120 casas, porque a prefeitura não consegue se agilizar no sentido de buscar uma área em que essas casas possam ser construídas e instaladas. Enquanto isso, as pessoas continuam aí vivendo, a própria prefeitura tendo um gasto, porque está pagando aluguel social, inclusive. A gente, enquanto Cored, a gente procura fazer a nossa parte, de captar o recurso, de cadastrar a proposta, de buscar a votação, de mobilizar as pessoas para que garanta os 2% de votação, mas é uma corrente, né? Cada um tem a sua parte. Começa conosco a mobilização, passa pelas pessoas em ir votar, que a gente viu ano passado a dificuldade que foi mobilizar, e a gente quase não conseguiu o índice, se não fosse o movimento de vocês, do teu programa, de vários outros órgãos da imprensa, para mobilizar a votação, talvez a gente não tivesse conseguido. E lá na ponta são os gestores, né? Seja do município para fazer o projeto, seja do Estado para entregar o recurso, para entregar a política pública. Então é uma corrente, né? Onde faltou um desses elos, quem paga a conta lá na ponta, no fim e ao cabo, é a população mais vulnerável, que mais precisa da presença do poder público nas suas vidas. Tá certo, então. Presidente do Cored, Jacuí Centro, Igor Noronha. Quarta-feira a reunião é com todas as prefeituras? Isso, uma reunião virtual que nós vamos fazer, né? Às 9 horas da manhã já encaminhei correspondência para todos os gabinetes de prefeitos das 7 cidades do Cored, encaminhei também para os presidentes das câmaras, né? Porque são as câmaras de vereadores, que são os representantes do povo e que cobram bastante serviços públicos, na sua grande maioria, então eu encaminhei para todos eles, para que eles tomem pé dessa documentação, para que eles entendam o que está acontecendo, para que eles pressione os seus municípios para formalizar logo esses convênios e o dinheiro ser liberado a partir do governo do Estado. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Conexão 99. Tenha um bom fim de tarde. E eu agradeço mais uma vez a participação, cumprimento toda a tua audiência, um grande abraço e um ótimo final de semana para todos vocês.